Bom, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco da ferramenta de texto, né? Que fica logo abaixo aqui da caneta. Conforme a gente for fazendo as aulas, eu vou voltar aqui em cada ferramenta, né? E aí vocês vão ver na criação de cada tipo de trabalho quais as ferramentas que eu mais utilizo. Vocês vão ver que tem ferramenta aqui que a gente quase não usa e tem ferramenta que a gente usa pra caramba, tipo o pincel. O pincel praticamente ele é essencial para quase tudo, né? A caneta de vez em quando, tal. Ferramenta de texto também, para provavelmente você que vai trabalhar com criação de material gráfico. Ela é uma ferramenta a ferramenta de texto é uma ferramenta bem essencial. Então vamos tentar explicar mais ou menos como que ela funciona. Existem duas formas de usar a ferramenta de texto. A primeira, né, é você clicar nela e aí você escrever. Então, no caso aqui, eu vou colocar bota strong bull, certo? Que é o nome do meu produto. Essa é a primeira forma de usar. Você só clica e digita. Então, ela cria um texto aqui. No caso aqui, se eu tivesse colocado somente uma palavra, eu consigo transformar essa palavra individualmente. Então, para fazer uma chamada, para criar alguma coisa aqui, é mais interessante, tá bom? Qual é a segunda forma que eu tenho de usar a ferramenta de texto? É clicar na ferramenta, né? Do mesmo jeito que eu fiz da primeira vez. Porém, agora aqui, ao invés de eu clicar e soltar, eu vou clicar e vou arrastar. E aí ela vai criar uma seleção. E a hora que eu soltar essa seleção, ela preenche com um texto automático aqui. Eu posso colar meu texto. Quando que eu usaria esse tipo de ferramenta, né? Quando eu fosse colocar um texto de rodapé, um texto, um parágrafo ali, estou fazendo um anúncio de revista e quero colocar um parágrafo. Normalmente assim, tá? Chamadas, normalmente, eu faço com a ferramenta de texto padrão ali. Eu só clico e solto e tá tudo certo, tá bom? A não ser quando tem texto, né? E aí, por exemplo, eu preciso desse tipo de formatação aqui, ó. Eu preciso trabalhar com ele justificado, tipo, aqui no caso, né? Ou justificar total. Mas nesse tipo quando eu preciso desse tipo de texto, né? Preciso criar uma caixa e tem uma quantidade de texto significativa, aí é legal fazer dessa forma, fazer com essa caixinha aqui. Então, vou colocar uma letra um pouquinho menor aqui, para a gente fazer uma simulação de um anúncio. Aqui está 60, eu vou deixar 0. Vamos imaginar que fosse isso aqui de texto, certo? Então, eu tenho a minha caixa de texto aqui. Então, vamos lá. Na primeira opção aqui, eu consigo mudar o tipo de fonte. Então, aqui eu vou escolher o tipo de fonte, tá bom? Aqui eu vou colocar uma Myriad, que é uma fonte que eu utilizo bastante aqui nos meus layouts. Aqui do lado, eu vou selecionar a família da fonte. Então, ali é a fonte e aqui são as variações dessa mesma fonte. Normalmente uma light, uma bold, uma normal, uma itálica. Então, aí vocês veem a importância de trabalhar com poucas fontes no Photoshop, né? Então, tenho ali 10 fontes, 8 fontes, só que cada fonte tem 15, 20 tipos de variação. Então, não preciso ter 40, 50 fontes. Eu tenho apenas 8, 10. E essas fontes têm todas as variações dela ali, tá? Posso escolher aqui o que eu quero, por exemplo. Quero uma versão dela condensada. Fica um pouco negrito, né? Então, tipo, talvez uma light condensada. Beleza. Aqui é uma segunda opção. Aqui tem o tamanho da fonte, né? Aqui eu vou mexer no tamanho. E aqui eu vou mexer no espaçamento entre as linhas, tá bom? Se você segurar o Shift e apertar para cima ou para baixo, ele aumenta. Ó, 24 ele vai para 34. Ele aumenta 10 pontos. Se você vir clicando aqui na mão, ele vai de 1 em 1, tá bom? Aqui a gente não trabalha. Aqui é o espaçamento entre as letras, tá? Eu vou usar ele aqui já para vocês. Aqui é a altura da fonte. Cara, eu não recomendaria mexer nisso aqui nunca, tá? Isso aqui ele faz isso aqui, ó. Ele distorce a fonte. E eu acho que não só para mim, mas para qualquer designer, eu acho que distorcer uma fonte é você estragar ela. Então,
Não recomendaria. Tanto aquela quanto essa opção que distorce na horizontal, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. Essa opção aqui, ele desloca o texto. Então, por exemplo, se eu quero fazer um numeral aqui, eu venho aqui, segundo lugar, e aí eu quero fazer a bolinha desse jeito, o que essa ferramenta vai fazer? Primeira coisa, eu vou diminuir o tamanho da minha fonte, que a bolinha vai ser menor, né? E aí essa ferramenta, ela vai deslocar essa bolinha aqui. Ela vai deslocar a fonte para cima ou para baixo, né? Poderia fazer aqui, por exemplo. Ela desloca a fonte. Normalmente usado aqui para fazer numeral mesmo, né? Porém, o Photoshop também tem aqui essa opção aqui, ó, que ela faz também manual para você. Faz automático para você. Caso você queira fazer manual e pô, a bolinha aqui ficou um pouco exagerada. Eu quero ela um pouco menorzinha aqui, né? Ficou um pouquinho melhor. E aqui, por exemplo, eu dei um espaço entre o 2 e o 0, né? Vou tirar o espaço aqui, ó. Vou pegar as duas. E aí aqui eu vou diminuir o espaçamento somente entre as duas, tá? Então eu seleciono aonde eu quero mexer e consigo mexer no espaçamento somente das duas, tá bom? Eu tenho a opção também aqui de deixar ela toda, né? Deixar ela em negrito. Aqui eu consigo deixar ela em negrito. Eu faço meio que fosse um negrito ali do Word, de outros programas, né? Porém, também é o que eu falo, não recomendo usar. A própria fonte aqui, ela tem uma versão mais bold. Então, usa da fonte. Não ficou legal? Usa uma fonte mais bold. Mas não recomendo usar esse tipo de recurso. Tem um recurso que deixa ela toda itálica. Esse aqui não é dos piores. Esse aqui, às vezes, eu acabo usando ele, tá? Mas também, como eu disse, a própria fonte tem a versão itálica dela aqui, tá? A própria fonte aqui, ela tem a versão itálica. Então, a gente não precisa ficar utilizando esses recursos. A não ser que você estiver fazendo um texto corrido ali, precisa pôr uma palavra itálica e a fonte que você está usando não tem. Aí é válido. Aqui é o sublinhado e aqui é para fazer aquele risquinho no meio do texto. Beleza. Não são informações que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia. E aqui é a cor do nosso texto, tá? Você clica aqui, ele já abre uma caixa de cor, você pode fazer a tua cor aqui, ou você pode pegar o conta-gota e copiar uma cor da tua cena, tá? Então vamos lá. Vou jogar esse texto aqui para o lado e vou colocar aqui um compre agora. Vou diminuir, tá? Aqui como que eu faço? Eu dou um Ctrl T, tá bom? Se eu tiver com a ferramenta de texto selecionada, selecionei meu texto. E aí eu dou um Ctrl T, ele aparece a janela de modificação do texto, tá bom? Então, selecionei meu texto e dei um Ctrl T, ela apareceu. Se ela não estiver aparecendo, você vai vir aqui em janela, caractere aqui. E aí ela aparece aqui para vocês, tá bom? Mas via de regra é o Ctrl T para poder habilitar essa função. Então aqui com a mesma fonte, não vou trabalhar fonte diferente, tá? Isso é uma coisa que eu vou falar bastante para vocês nos próximos cursos, né? Quando eu estiver falando bastante de composição de design, vocês vão ver isso bastante. Eu vou trabalhar poucas fontes. E aí na própria fonte, o que eu fiz aqui para dar uma diferenciada? Eu aumentei o espaçamento entre as letras. Então eu estou usando a mesma fonte de cima, uma versão um pouco mais light, né? Não tão bold quanto está a versão de cima. Porém, eu aumentei o espaçamento aqui. Aqui em cima eu estou usando espaçamento menos 60, para ela ficar comprimida ali e fazer sentido a minha chamada. E aqui eu estou usando o espaçamento 540, né? 500 aqui, para ficar legal. Eu posso até diminuir aqui, colocar meu tamanho de texto como 30. Que vai ter um botão aqui. Então essa é a minha ferramenta de texto, tá? Uma outra forma de transformar ela, né, com a ferramenta de seleção aqui clicada, né, o V, você simplesmente dá um Ctrl T.
E aí você consegue pegar nesses pontinhos aqui e distorcer ela. Segura o Shift, tá bom? Que aí ela vai distorcer sempre, tanto na horizontal quanto na vertical. Ele vai travar se vocês olharem aqui, ó, ela vai travar esse cadeado aqui, esse link, né? E aí tudo que vocês aumentarem na horizontal, ela vai aumentar proporcionalmente na vertical, tá? Aqui, mesma coisa. Aqui ela vai aumentar centralizado. E aí, para você aumentar aqui e ela aumentar para lá também, tanto na direita quanto à esquerda, segurando o Shift, você aperta o Alt. Então, você consegue, por exemplo, jogar ela aqui, ó. Joguei ela toda centralizada aqui, beleza? Ah, tá grande aqui, eu quero diminuir. Seguro o Shift, né, para ela diminuir igual. E agora eu seguro o Alt também. Então, ela vem toda proporcional aqui para mim. Beleza?